sejam muito bem-vindos ao Resolvendo Dilemas com Perla César, na TV Cidade, canal 14 de Farroupilha. Hoje a gente vai falar sobre um tema que tem tudo a ver com o dilema do momento atual, o caos que é as novas gestões pós-pandemia. Como eu, um gestor, vou conseguir ser a melhor versão possível de algo que eu ainda nem sei como fazer? Bom, eu trouxe hoje aqui uma pessoa muito especial para mim, que ela tem na carreira dela o desenvolvimento de lideranças há muitos anos. Eu considero ela uma mestre nesse tema. A Jo Lima é uma conferencista internacional que tem na sua carreira grandes empresas, mais de 20 anos de trabalho dedicado à gestão, liderança, resiliência. Eu mesmo já tive a oportunidade de fazer com ela vários cursos, várias palestras que mudaram o meu conceito sobre esses temas. E hoje, nada mais importante do que como lidar com isso, como lidar com o caos da gestão nesse atual momento. Jo Lima, seja muito bem-vinda ao Resolvendo Dilemas. Conta, minha amiga, conta para mim como é que eu faço agora para todos esses nossos telespectadores que estão ouvindo, vendo a nossa reportagem hoje, como é que eu faço para me manter gestor e ser um líder que traz o resultado ao meio ao caos? Ok. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar contigo, Perla. Eu me sinto muito orgulhosa de poder conhecê-la há tanto tempo, de já ter tido o privilégio de você ser minha aluna e a gente ser entusiasta uma da outra, né? Isso é um privilégio. Agradeço mais uma vez a oportunidade e poder compartilhar contigo conhecimento, né? Para a gente poder levar aos seus telespectadores a minha experiência e a sua experiência a favor do dia a dia deles. Isso é bem importante. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é que a pandemia, Perla, no meu entender, ela chegou como uma aceleradora de futuro. Ou seja, aquilo que os gestores e as gestoras teriam que internalizar como novos hábitos em um ciclo de 10 anos, nós precisamos internalizar em 2 anos e essas ondas disruptivas cada vez mais vão acontecer. Só que tem algo que precisa ser enfrentado no Brasil, e você sabe da minha trajetória, eu tenho o privilégio de atender no Brasil inteiro instituições públicas, iniciativa privada, empresas dos mais diferentes segmentos, e eu posso te assegurar, Perla, que, infelizmente, a gestão organizacional no Brasil ainda está cravada no século XX. Ainda há muito de comando e controle, ainda há muito de gestão pelo medo, ainda há muito de foco no erro. E como é que a gente vai inovar? Como é que nós vamos desenvolver uma equipe que precisa cooperar, que precisa ter cocriação, que precisa se reinventar quando o mindset desse gestor, dessa gestora, ou seja, o modelo mental dessa pessoa ainda está cravada no comando e controle. Isso significa dizer que toda empresa, da micro à empresa gigante, necessariamente hoje precisa reeducar os seus gestores e as suas gestoras, porque, Perla, o mundo mudou, o senso de urgência mudou, a formatação das equipes mudou. Para a gente atualizar esses novos hábitos, definitivamente a gente precisa atualizar novos aprendizados. E a gente precisa se desapegar daquilo que não tem mais como formatar os resultados duradouros que a gente quer de uma equipe, na conjugação de uma equipe. E isso, minha amiga, dá trabalho. Isso não é bolinha, entendeu? Não é. Muitas vezes eu ouço, Perna, alguns gestores de alta gestão que faz esses intercâmbios e vem falando de disruptura, e no dia a dia ele é incapaz de cumprimentar a sua assistente.
não humaniza a relação. Então, esse caos, a primeira coisa que a gente precisa priorizar é fortalecer o emocional das pessoas, porque, especialmente com a pandemia, a gente viveu 2 anos muito difíceis, né? 2 anos em que nós não fomos preparados para isso, né? 2 anos em que a gente ressignificou o que é caos na nossa vida particular e no nosso trabalho. 2 anos em que o trabalho e a vida particular se tornou um combo indissociável e as empresas precisam encurtar a distância com seus colaboradores e colocar o nome deles na agenda da organização. A gente precisa, Perla, mais do que em qualquer outro momento, cuidar das pessoas, porque emocionalmente o adoecimento tem aumentado de forma significativa e a gente não tem mais como prescindir disso se nós quisermos ter ninjas na nossa equipe. E quando eu falo ninjas, é importante dizer para o seu telespectador, para a sua telespectadora, que meu conceito de ninja são das pessoas de alta performance. Então, se a gente quer ninjas no nosso time, necessariamente eu tenho que trabalhar o emocional dessas pessoas, eu preciso ter uma educação continuada, porque o desenvolvimento de equipe não pode acontecer por espasmo. Muitas vezes eu chego em algumas empresas e trabalhando e alguém me diz assim: a última vez que a gente viveu uma capacitação foi há 5 anos atrás, ou a gente nunca viveu. A gente precisa investir nas pessoas, porque o resultado vem delas, né? Ter os melhores exige de nós uma dedicação contínua. E essa capacidade de lidar com o caos, de formação, ela precisa ser treinada, ela precisa ser difundida, porque N pessoas desconhecem que são capazes de aprender com as adversidades. E, no meu entender, Perla, não existe alta performance sem bafo quente na nuca. Não existe alta performance sem caos. O caos ele é inerente a qualquer espaço de alta performance. Se você quer alto desempenho, abraça o caos e diz: vem comigo, porque eu tô a fim de aprender e de me qualificar. Só que a gente precisa desenvolver isso nos times, né? Para que eles saibam lidar melhor com o trabalho em equipe, para que a gente não tenha mais áreas nas empresas em que os setores mais parecem concorrentes. Estão trabalhando para o concorrente externo e não a favor da causa maior da empresa. Então, são questões de desenvolvimento comportamental. Hoje, tão importante quanto desenvolver tecnicamente um profissional, é decisivo o alicerce emocional, porque senão ele não dá conta. A gente precisa disso. Não dá resultado, ou o resultado não é inerente ao que a expectativa, porque o ser humano não é uma máquina. E eu acho que esse é o grande detalhe de tudo isso que você está colocando, que é necessário manter o desenvolvimento de todos dentro da empresa, não só tecnicamente. Eu vejo isso acontecer assim, ó, muito. As empresas investem fortunas em áreas de tecnologia, de TI, investem fortunas em áreas de marketing, e aí tu vai ver o orçamento daquela empresa gigantesca para o desenvolvimento e capacitação contínua é mísero, é ínfimo. E aí você tem 2 grandes Ferraris. Perfeito. E não tem um bom piloto, porque você Sim. não investiu no bom piloto, né? E o custo de não investir em um bom piloto, ele não aparece tão diretamente. Eu acho que esse é o grande problema do processo. Quando você investe no TI, você vê um resultado na hora. Quando você investe no marketing, você vê um resultado na hora. E o resultado do desenvolvimento contínuo, ele é de longo prazo, né? Ele dá esse processo assim num time maior.
E hoje, da maioria das lideranças que eu vejo que tem essa ainda visão século XX, né, de comando e controle, a busca é uma só, o resultado de hoje, o resultado de hoje, Sim. o resultado de hoje. É o que eu chamo, Perla, popularmente de visão de galinha. Eu só vejo o que está acontecendo hoje e não me dou conta que o principal desafio que eu tenho numa gestão de equipes é desenvolver novas lideranças. E tem mais, Perla. Eu já estou há tempos falando sobre isso e em qualquer espaço que eu tenho oportunidade de comunicar o meu entendimento, eu reforço. Hoje, nós temos que ter em mente de difundir que liderança não é um cargo, liderança é postura de vida. Nós não precisamos estar em um cargo de gestão para liderarmos. E isso é decisivo por quê? Porque cada vez mais as empresas precisam de cocriação. Se eu tenho cocriação, necessariamente eu preciso ter uma gestora ou um gestor com a escuta ativa para me ouvir querendo me compreender e não ouvir querendo me retrucar. Se eu preciso de um trabalho em equipe, eu preciso de pessoas humildes para fazer trocas e pessoas que têm um exercício de empatia muito bem estruturado para ter consciência de que ela não está competindo com o seu colega, ela compete consigo mesmo, entendeu? Ou seja, trazer a perspectiva que eu não preciso estar num cargo de gestão para liderar, mas ao assumir um cargo de gestão é muito importante que eu lidere. É decisivo, é o ponto de virada. Porque hoje, como a gente vai cada vez mais trabalhar com essa autonomia, essa questão do teletrabalho, você não tem mais como ficar fiscalizando o resultado, a entrega. E essa autonomia exige autorresponsabilidade. Então, a liderança, eu preciso que lidere desde o menor aprendiz, desde o estagiário, que quando ele estiver sendo contratado, ele já está em um ambiente que propicia a liberdade de opinião, propicia uma necessidade de aprendizagem, ou seja, essas trocas, elas são fundamentais para a gente ter um time de alto desempenho. Senão, ao receio, ao medo. E aí, o que acontece muito corriqueiramente? Um turnover altíssimo, pessoas desmobilizadas, né, que está ali por estar ali, não tem uma identidade, não tem um apaixonamento por aquela organização, não tem brilho no olhar. E a gente quer tanto isso, só que isso exige de nós um senso de doação, uma perspectiva de ver o nosso colaborador não só na dimensão profissional, mas em todas as dimensões. Ali é um ser humano que passou agora por um trauma inimaginável, né? Porque ninguém está saindo da pandemia como entrou, né? As transformações foram gigantescas, de relacionamento interpessoal, de senso de urgência, o que é prioridade para a nossa vida. Eu tenho tido, Perla, um número significativo de executivos e executivas que entram em contato comigo e dizendo: Jô, estou saindo da empresa agora, reavaliei meu projeto de vida e minha prioridade agora mudou, vou fazer tal coisa. Ou seja, como é que a gente, na nossa empresa, consegue manter esse calor humano, né? Consegue unir esses esforços? Se você não investir nisso, se você não investir no seu principal ativo, que são as pessoas, não vai dar liga, né? Aí o crescimento é por espasmo. A gente precisa ter esse compromisso. É um compromisso. E sem lideranças e sem desenvolver novas lideranças, a estagnação é o caminho para toda e qualquer organização, né? E a gente vê o mundo, né? Nós aqui em Farroupilha conseguimos perceber isso muito claramente, porque temos aqui, você sabe, já veio várias vezes aqui,
exemplos de grandes corporações que já estão trabalhando isso muito antes da pandemia, né? A exemplo de você já veio aqui, já treinou equipes na Tramontina, treinou equipes na Randon, treinou lideranças de gestão em N das grandes aqui. E a gente vê isso, que todos sofreram, mas aqueles que já estavam neste caminho do desenvolvimento conseguiram aproveitar e tirar daquela situação um melhor resultado. Enquanto outras a gente vê, infelizmente, aí entrando em concordata, fechando, porque não se prepararam. Eu tenho dito isso assim, muito. Principalmente tenho visto acontecer também nas áreas comerciais, nós conversamos isso outras vezes já. Nós viemos de um mundo, de um momento de expansão. Então, qualquer um que sentava numa área comercial fazia o seu trabalho e a venda era orgânica. E a gente não se preparou para não ter isso. Não preparou um momento de caos, né? Nós não preparamos as equipes para os momentos de caos. Para nada disso. Então, agora, eu colho o resultado da minha ineficiência em relação a ter capacitado eles antes. E o mais difícil que eu vejo é que os donos das empresas, os líderes, eles acham que o problema é o funcionário. Ele desaprendeu. Ele era tão bom. Como se a gente pudesse, ao trocar um CPF, continuasse resolvendo os dilemas, né? E uma questão que também me chama a atenção, Perla, é que assim, hoje você pode ter 30 anos de experiência, tenha plena consciência que em um clique nós estamos obsoletos. Então, se eu não tiver essa sede de aprendizagem, se eu não tiver a humildade de aprender a aprender, eu fico fora do jogo, por mais experiente que qualquer um de nós possamos ser. E a questão de ser obsoleto, Perla, na minha percepção, independe de idade. Eu posso estar com 20 anos de idade obsoleto ou posso estar aos 60, aos 70. A gente precisa ter essa consciência. Como é que eu vou trabalhar a diversidade? Como é que eu vou estar com uma empresa inclusiva? Se eu sei lidar com essas diferenças, ou a gestão é linear, é tudo do mesmo jeito e é hierarquicamente muito grande essa hierarquia, a gente precisa repensar isso. Se a gente quer ser ágil, se a gente quer construir novas possibilidades, necessariamente nós precisamos compor a equipe com essa diversidade de entendimentos, com maturidades diferentes, né, com compreensões diferentes, para que a gente una todos esses saberes, todas essas emoções e possamos fazer algo cada vez melhor. Não adianta pensar que uma cópia de mim mesma vai ser suficiente para que a gente tenha um time de alto desempenho. Não, eu tenho que ter na minha equipe quem discorde de mim, quem chegue para mim e fale, Jô, eu penso diferente. Vamos refletir sobre outras possibilidades. Então, é saber lidar com esse estranhamento, saber lidar com essa diferença e saber ouvir querendo compreender, no meu entendimento, é algo assim que, mais do que nunca, a gente tem que abraçar, entendeu? Ouvir a verdade do outro, tentando compreendê-la. Por que fulano pensou dessa forma? A gente está vivendo num período aqui no nosso país muito polarizado, e isso também chega nas organizações, como se existisse um certo e um errado. Existem vários caminhos, e quanto mais a gente tiver uma visão sistêmica, que é uma outra questão que, no meu entender, ainda é incipiente, fala-se muito sobre visão sistêmica, mas muitas vezes os colegas de turno se odeiam, né? Os colegas de turno se sabotam. Então, é um negócio assim, que visão sistêmica frágil e rasa é essa, que a própria solução de continuidade
Se a gente pensasse a empresa como uma corrida de bastão, em que os turnos entregam o bastão para o próximo turno, né? E eu jogo esse bastão lá no mato e falo, te vira, como é que a gente vai ter qualidade? O quanto de retrabalho isso vai trazer? O quanto de desgaste? E o cliente precisa ser alguém que está no centro da empresa. Só que para a gente ter uma empresa que coloque o cliente no centro da empresa, eu necessariamente preciso colocar primeiro o cliente interno dentro desse centro. Porque se eu não cuidar deles, eles não vão fazer o melhor deles para os nossos clientes. Ou seja, esse caminho é o que traz a sinergia, entendeu, Perla? O ciclo virtuoso de compreender que 100% dos nossos clientes são pessoas e são atendidos por pessoas. Então, não é o meu produto, porque eu costumo brincar com isso, não tem produto perfeito, né? Não tem. Tem produto que atende e tem pessoas que resolvem. Eu acho que esse é o grande X da questão no sentido das áreas comerciais e das áreas de serviços. É o quanto realmente você está disposto a resolver o dilema do teu cliente. E para isso tem que sair, né? Sim, até nesse aspecto, Perla, quando a gente pensa na questão do cliente, o quanto nesse período de pandemia as empresas que tinham uma maior proximidade com seus clientes parceiros conseguiram passar com menos dores esse período. Então, as empresas que estavam de costas para os seus clientes receberam respostas que tem outras possibilidades. Ou seja, quanto mais a gente estreita essa relação, quanto mais a gente cuida de quem cuida, melhores são os resultados, né? E isso exige uma frente de trabalho que tenha uma solução de continuidade, né? Que realmente abranja múltiplos canais. E, para mim, Perla, especialmente com o advento da pandemia, eu entendo que hoje não basta só a gente cuidar dos nossos colaboradores, nós temos que passar a integrar as famílias, porque essa questão de sofrimento, de caos, isso compõe a família. E se a gente tem um profissional em que a família está bem, que a estrutura tem a educação, você tem um plano de saúde, você está sendo realmente vislumbrado dentro da organização, isso reflete também na minha entrega, no meu resultado. O quanto a gente está fazendo isso. Eu noto que, invariavelmente, as pessoas almejam e têm grandes ambições, mas eu percebo que, de modo geral, aqui no nosso país, falta muito algo que eu trabalho bastante quando desenvolvo a resiliência, que é a disciplina, a nossa assiduidade, o nosso senso de entrega. Pouco antes da gente iniciar a entrevista, eu conversando com a sua equipe, eu falei para um dos seus assistentes, o Alan, o quanto a gente cresce à medida do nosso senso de entrega, né? A gente, não importa para o telespectador que está nos ouvindo agora, não importa se você está trabalhando numa microempresa ou uma gigante da Serra Gaúcha, faça o seu melhor sempre. É isso que vai garantir o seu crescimento dentro da empresa que você está, ou em qualquer outra organização, porque o mercado te quer. Eu tenho consciência das milhões de pessoas que estão desempregadas, mas, Perla, tem muito, mas muito espaço para pessoas de alta performance. O mercado está sedento de gente de senso de dono, sabe? Que gente que tem sangue no olho, gente que está a fim de fazer acontecer, gente que não mede esforços para fazer o seu melhor, que tem zelo, tem paixão por aquilo que faz. O mercado está muito carente disso. Para esses, sempre há um local de trabalho e uma remuneração justa.
Para esse sempre há. Jolima, o nosso tempo chegou ao fim. Eu digo que ficaria aqui tranquilamente por mais de horas te ouvindo, porque é sempre esclarecedor e sempre traz para a gente um caminho, uma nova visão. E obrigada por ter aceito o nosso convite, de estar aqui falando sobre esse tema, que é muito atual, apesar de você já tratar disso há bastante tempo, convergindo para esse momento da pandemia. E quero te agradecer de coração por tudo. Espero te encontrar logo aqui na Serra, para fazer outras palestras, outros trabalhos para a gente aqui. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade. Perla, eu vou te pedir a oportunidade de falar sobre o meu canal no YouTube, o Jolima Educação Corporativa. Para vocês que estão nos prestigiando agora, vocês podem ter acesso a inúmeros vídeos meus, onde eu falo sobre desenvolvimento de competências que o mercado hoje está querendo, e a minha rede social, Jolima Educação Corporativa. Querida, é uma honra estar contigo, é uma honra poder ser prestigiada por você. Um beijo especial em todos os seus telespectadores. E eu amo os gringos, amo tanto que escolhi um para fazer feliz. Meu marido é gringo, então estou no caminho. Muito obrigada. Muito obrigada. Um beijo grande. Beijo.